dia para todos vocês, um dia abençoado, um dia poderoso, um dia sobrenatural, no nome do nosso Senhor Jesus, amém? Como que vocês estão? Como que vocês acordaram? Sejam bem-vindos, pastora Nani, glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia recalcado, sacudido e transbordante da presença do Espírito Santo, amém? Hoje eu tenho uma palavra poderosa para o seu coração, algo que eu vivi ontem com o Senhor, eu quero trazer para você, hoje aqui, amém? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? O nosso Deus, queridos, Ele é muito poderoso. O nosso Deus é um Deus que ama conversar com seus filhos, amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje, eu ia falar que hoje era domingo. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto. Glória a Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver como que é o nome. Já estou aqui com o meu caderno para anotar tudo. Gíulia Rocha. Anota tudo, porque hoje... Eu nem vou ler todo o capítulo, porque o capítulo de Números 26 é grande. Eu vou ler só um pedacinho, vocês continuam o resto depois. Tá? Pra gente não perder tempo. Hoje a palavra é como estabelecer uma aliança com Deus. Gente, Deus ama fazer aliança. Deus ama fazer aliança. E eu vou falar sobre fazer alianças com Deus. Eu já fiz várias alianças com Deus. Mas vou contar, ontem o Senhor me chamou para fazer uma nova aliança com Ele. Amém? Glória a Jesus. Então, você se prepare que hoje você vai aprender sobre alianças com Deus. É muito poderoso. Amém? Deus sempre está nos chamando para fazer novas alianças. E é possível sim fazer uma aliança com Deus. Porque Deus, aliança é uma promessa sua para com Deus e de Deus para com você. As alianças consolidam o seu relacionamento com Deus. Amém? Então eu vou falar hoje sobre aliança, como estabelecer uma aliança com Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Como vocês passaram o dia de ontem, o dia dos pais? Como que vocês passaram? Ligou pro seu pai? Passou o dia com o seu pai? Ficou pertinho dele? Eu tenho que ligar para uns 4, 5 por aí. Eu tenho meu pai físico, meu pai espiritual, né? Liguei pro seu Vicente, né? Eu mandei uma mensagem pro tio Tom e tentei ligar ontem. Então, eu tenho muitas pessoas que são como pais para mim, né? Como eu falei na conferência, cada lugar que eu vou, o Senhor, né? Ele coloca pessoas, né? Como referências paternas, né? E maternas, assim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? A mais uma live sobrenatural aqui. Olha, vocês viram que nós estivemos 37 dias destronando, quebrando. Eu acredito que se a gente não orou por todas as pautas, a gente orou por libertação em alto nível. Só que esses próximos 3 dias, tá? Nós vamos orar agora pedindo ao Senhor o selo dessa campanha. O selo sobre a nossa mente, uma armadura nova sobre as nossas vidas. Nós vamos declarar proteção sobre a nossa casa, porque tudo foi destronado de nós. Então agora é hora do Senhor trazer de volta as promessas. Então nesses próximos 3 dias nós vamos orar por ativação de promessas. Então vai ser agora uma oração de ativação, esses próximos 3 dias, tá? Acabou os 40 dias, nós vamos entrar, tá? Em alguns dias, restaurando o primeiro amor. Então vai ser orações de aquebrantamento sobrenatural, certo?
ok? Vai ser muito poderoso, ok? Não perca o costume de orar na madrugada, mesmo que você só entrou para fazer os 40 dias. Essa oração na madrugada, queridos, ela é poderosa, você não tem noção. E essa noite que eu sonhei com o endemoniado, foi até legal o sonho. Sonhei que uma pessoa, ela tava leprosa, assim, cheia de coisa no corpo, toda pipocada no corpo. E aí o Senhor falava assim, coloca a mão nela, expulsa o demônio dela, que ela vai ficar livre dessa enfermidade. Eu colocava a mão naquela pessoa e ela ficava endemoniada, parecendo o filme do Exorcista. E eu falava, sai agora, demônio, em nome de Jesus. E a pessoa, aquela enfermidade começava a cair por terra. Então, quando eu tenho esse tipo de sonho, o Senhor me traz convicção que as enfermidades vêm pelos demônios, né? Então, queridos, sempre ore por pessoas enfermas expulsando demônios antes de você ministrar cura. Tem muita pessoa que está enferma não por causa da doença etiológica, mas por causa da enfermidade que veio através dessa prisão espiritual. Então, no meu sonho, essa madrugada, eu expulsava o demônio, a pessoa, aquilo saía como se fosse uma sujeira do corpo da pessoa, certo? Então, poderoso demais, amém? Glória a Jesus. A gente tá na escola ainda, né, de Libertadores, mas provavelmente em outubro nós terminamos já a escola de Libertadores, tudo, e a previsão da formatura, ou seja, do nosso encontro, né? Gente, nós não vamos ter uma formatura formal igual vocês vê, não. Nós vamos ter um encontro para ser qualitativo para vocês aprenderem mais. Nós vamos fazer algumas coisas práticas, tá? O encontro ficou certo pro dia, nós vamos alinhar, né, amor? Essa semana, o ingresso, tudo, para você já reservar. Vai ser lá na Estância Árvore da Vida. Você vai poder dormir 2 dias ou 1 dia, tá? Depende da sua disposição financeira, certo? Se não quiser dormir também. Se você não quiser dormir também, não dorme. Mas pelo menos você vai ter que comer lá, porque é o que a Estância exige de nós, né, amor? A Estância exige de nós o local, a comida lá e mais, né? A gente coloca mais o nosso custo que a gente vai ter com som, com mídia, essas coisas, tá? Então vai ficar pro dia, presta atenção aqui no que eu vou falar, vai ficar pro dia 30, tá? Vai ter o diploma, tá, gente? Vocês vão ter o diploma, tá? Para quem for lá presencial, nós vamos preparar um diploma físico para você. Você que não vai, você vai receber um diploma online, tá bom? Certo? Então, ficou certa pro dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Mas, se você quiser, você pode chegar dia 29, depois das 4 ou 6 horas da tarde. E estar ali já um dia antes, tá? Isso depende o quê? Da sua disposição financeira em pagar mais uma noite e mais uma refeição, certo? Ok? Nós vamos lá fazer a oração da madrugada, né, apóstolo? Lá nós vamos fazer a oração da madrugada. Nós vamos organizar lá também. Então vai ser bem legal. Eu vou fazer uma programação bem legal. Um tempo com vocês pra gente fazer coisas práticas também de treinamento. Então vai ser muito legal. Vocês não vão ter só uma ministração. Vocês vão ter tempo de qualidade lá. Vai ser muito legal, tá? Então vai ser lá em Sumaré, tá? Estância Árvore da Vida. Então, provavelmente, os ingressos vão sair aí já para a semana que vem, tá bom? Outra coisa importante que eu tenho para falar para você. Eu vou, né, lançar a Escola de Avivamento, no formato que eu lancei a Escola de Libertadores. E vai ser muito poderosa, tá? Então, eu já preparei muita coisa boa pro pessoal, né, pros avivalistas, né? Vocês vão ter também nessa mesma programação de aulas ao vivo comigo aos sábados, certo? Então, vai ser muito top o que eu tô preparando para vocês, certo? Então, eu vou colocar a lista de espera. Para quem é aluno da Escola de Libertadores, eu vou ver o que eu posso preparar num preço melhor, né? Do pré-lançamento
do que depois no lançamento. Então, você é meu aluno, você se prepare. Só para quem é aluno da escola, vou trazer aí alguma coisinha para vocês de promoção, certo? E para quem tá na lista de espera, ok? Então, você se prepara. Outra coisa importante. Eu preciso saber quantos alunos eu tenho nos Estados Unidos, porque talvez, isso não é certo, eu faça um encontro nos Estados Unidos, no final, um pouco antes da nossa escola. Eu faço um encontro com os alunos, porque eu preciso ir lá alinhar a conferência do ano que vem nos Estados Unidos. Então, talvez eu vou ter que ir nos Estados Unidos e eu vou fazer talvez um encontro com os meus alunos lá. Vai ser poderoso, certo? Ok? Qual a diferença do avivalista e o libertador? O libertador, ele é o limpa-trilho, igual diz o meu apóstolo. O libertador, ele limpa. Ele limpa para depois você receber. O avivalista, ele aviva. O avivalista, ele derrama, ele transborda. Ele ativa uma pessoa para viver o sobrenatural de Deus. Vou falar para você, você só tá aqui 4h21 porque existe unção de avivamento sobre mim. Porque senão você não tava aqui. Se não tivesse a unção de avivamento, você não fazia as doiduras que eu ando fazendo por aí, chamando todo mundo para fazer. Então, a unção de avivamento, ela faz você querer jejuar, então ela tira você, ela faz você ficar assim, bem chapadão na presença de Deus. Essa é a unção do avivamento, certo? Então, é isso daí, ok? Então, você já se prepare que vai ser sobrenatural. Se você tiver os dois e tiver o conhecimento nas duas áreas, você vai ser extremamente completo, tá? O libertador, ele trabalha quebrando tudo que o diabo fez na vida de uma pessoa. O avivalista, ele trabalha no agora, colocando toda a Shekinah, ativando uma pessoa para viver a glória de Deus. O profético aponta futuro. Então, eu diria assim, igual eu trabalho dentro das conferências. Primeiro a gente limpa trilho, a gente deixa tudo arrumado, a gente destrona, a gente liberta, para depois descer o avivamento, tá? Certo? Então você se prepare que vai ser sobrenatural, tá? E, na verdade, eu ia lançar antes a escola de avivamento, que ela estava mais que pronta, né? Aí o Senhor deu a direção a lançar a escola de libertadores primeiro. Amém? Então você se prepara, tá? Que vai ser sobrenatural. Vamos orar rapidinho. Eu não vou ler o texto, o capítulo todo hoje, que é muito grande, porque eu quero trazer essa rema para você, tá? Poderosa, ok? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma sobrenatural hoje, certo? Fecha, ó. Como combater Nosferatus, Lilith, Belzebu, Belfegor. Eu vou trazer para vocês na aula de angelologia e demonologia. Vai ser uma masterclass. Eu vou ensinar vocês aonde cada demônio atua. Por exemplo, aonde Lilith atua. Lilith perturba muito a mente da pessoa. Então eu vou ensinar vocês aonde cada demônio consegue trabalhar e manipular. Então vocês vão ter uma masterclass comigo só para isso. E aí nós vamos falar sobre o serviço angelical também, já na aula de angelologia, tá bom? Certo? Vocês preparam que sábado agora nós vamos continuar o módulo que a gente não terminou, que era muito conteúdo. E nós vamos ter aí uma imersão, né? Uma masterclass poderosa. Fecha os teus olhos agora, bem? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós consagramos a nossa vida, Pai, ao Senhor mais uma vez. Nós consagramos, Pai, a nossa vida, essa live, Senhor Deus, o dia de hoje ao Senhor Jesus. E nós declaramos, Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa, Pai, derramar a Tua Shekinah sobre cada um de nós no dia de hoje. Pai, me usa aqui como lhe apraz, me usa aqui de forma sobrenatural, de forma poderosa. Enche, Pai, essa live hoje de avivamento. Enche, Pai, essa live hoje de temor. Enche, Pai, no nome e na autoridade de Cristo Jesus. Pai, nós entramos debaixo da dependência do Espírito Santo para viver, Senhor Deus, o Teu sobrenatural no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém.
Abra comigo em Números, capítulo de número 26. O capítulo ele é um pouco mais grandinho, então eu vou ler, tá? Só aqui as primeiras 2 tribos, e aí o resto fica para casa com os outros capítulos, tá? Porque eu quero trazer hoje uma palavra para você. Que Deus trabalha em cima de alianças. O diabo faz pacto, mas Deus faz alianças. E desde que eu conheço o Yahvé, não estou falando de Jesus, não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando da poderosa presença do Papai, o Yahvé. O Yahvé. Você sabe que eu até postei um vídeo, o nome de Deus não tem vogal. Então a gente pronuncia o nome de Deus na respiração. Olha como esse Deus é poderoso. O nome de Deus é o nosso fôlego, inspiração e respiração. É o nosso Deus Pai. O nome de Deus, ele carrega tanto poder, tanta autoridade, que se eu fosse você, eu começava a pronunciar o nome Yahvé, Adonai, El Shaddai, grande eu sou, mais vezes durante o seu dia. Amém? Números 26, rapidinho, amém? O segundo censo dos soldados de Israel. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote de Arão, realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com as famílias, e façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos a irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, só um pouquinho, junto ao rio Jordão, só um pouquinho, gente, junto ao rio Jordão, portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote de Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel. Façam uma lista de todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Rubem, estes foram os clãs descendentes dos filhos de Rubem, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Rubem, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, e Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés. E Arão conspiraram contra Moisés e Arão, como com os seguidores de Corá. Se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e engoliram juntamente com Corá. O fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. Amém? Vamos ler mais a tribo de Simeão e aí a gente finaliza aqui. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa do seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaimim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão que totalizaram 22 mil homens registrados. Amém?
O resto fica para casa, tá? E aí você vai ler para casa o 27, o 28, o 29, o 30, o 31 e o 32. E amanhã nós vamos ler o 33, certo? A palavra que eu tenho para você hoje é sobre uma aliança com Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Aonde na Bíblia você consegue encontrar Deus fazendo uma aliança com alguém ou, presta atenção, Deus fazendo uma aliança com alguém ou alguém fazendo uma aliança com Deus? Qual que você lembra? Que aliança é como se fosse um acordo, certo? Aonde você vê alianças com Deus? Quem você vê fazendo uma forte aliança com Deus? Conta pra mim. Noé. Noé, depois do dilúvio, Deus faz com Abraão, Deus faz uma aliança. Jacó também faz uma aliança, certo? Então, abra agora comigo em Gênesis, tá? Abra comigo agora em Gênesis 28, certo? Em Gênesis 28. Abra em Gênesis 28. Vamos ler todo... Deixa eu ver. Vamos ler todo Gênesis... Do Gênesis 28 a partir do versículo de número 10. Amém? O sonho de Jacó em Betel. Certo? Com Davi. Certo? E Deus, o Yahvé, a maior aliança que ele fez conosco foi ter entregue o filho dele para nós, como nosso resgate, para o nosso resgate. Sansão, eu amo também. Olha a aliança com Sansão, com a mãe de Sansão. Olha, o Sansão não vai cortar o cabelo, o Sansão não vai tomar nada forte, o Sansão... Então Deus, quando ele quer cumprir algo na vida de alguém, ele vai fazer alianças. E eu quero que você esteja atento, porque ontem, nem o Júnior sabe disso. Ontem, mais uma vez, o Senhor, naquela praia, vocês viram que eu estava numa praia. E o Júnior estava ali mexendo com as coisas e o Senhor me levou para um local e falou comigo ontem forte. Mas já vou contar para vocês, vamos ler primeiro, amém? Gênesis 28, 10. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar ali e passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiram e desciam da escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Olha só, então, Deus está fazendo promessas a Jacó. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar. Só que até então Jacó não tinha um compromisso de posicionamento para com Deus. E como que nós sabemos disso? Isaque, o pai de Jacó, tinha, mas Jacó ainda não tinha. Mas depois que Jacó tem esse sonho e tem essa revelação dessa promessa, agora ele vai ter a necessidade de fazer uma aliança com Deus. Então presta atenção. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está nesse lugar. E eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível esse lugar! Não há outro senão a casa de Deus, a porta para os céus.
Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou uma pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. E chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez a seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Até aqui, ele poderia até respeitar o Deus do pai dele, mas ele não tinha um compromisso de posicionamento. Aqui, Jacó está fazendo uma aliança de que, se Deus fizesse tudo aquilo por ele, Deus, o Yahvé, ia ser o Deus dele, tá? Olha só. Se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que ele me der. Olha só isso aqui. E presta atenção nisso daqui. Até aqui, Jacó não tinha um posicionamento com Deus. Mas quando ele tem uma revelação, ele tem ali o esboço da promessa no sonho. Ele vai falar assim: Deus, se o Senhor realmente for comigo, me prover tudo o que eu precisar, eu firmo uma aliança contigo, que o Senhor vai ser o meu único e verdadeiro Deus. E mediante isso, toda a 10ª parte do que eu tiver, eu vou dar para você. Até aqui, Jacó não tinha um compromisso com Deus. Então aqui vai se sustentar a primeira aliança. Depois Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, tá? Então, por que eu quero trazer essa palavra para você? Quando eu estava no começo do meu ministério não, no meu começo de conversão genuína, eu já era batizada há anos, frequentava a igreja, mas eu não era convertida de verdade. Mas no meu primeiro ano de conversão, eu tinha esboços de promessas que Deus queria fazer na minha vida. Só que teve um dia que eu senti a necessidade de entregar algo para Deus. Eu senti a necessidade que eu precisava entregar algo para Deus. Eu falei, olha, Deus quer fazer coisas na minha vida, mas eu preciso entregar algo para Ele. E ali eu vi que eu não tinha nada para entregar para Deus, porque eu ainda não trabalhava, eu não tinha condições financeiras, eu não tinha nada. Presta atenção. E um dia meu coração queimou de que eu precisava fazer uma aliança com Deus. Mas eu não tinha nada para entregar para Ele. Eu não tinha nada, mas eu tinha para prometer. Então ali, um dia tomada pelo Espírito Santo, eu fui para o quarto de oração e eu falei: Deus, eu não tenho talento, eu não sei pregar. Queridos, pensa numa pessoa que não tinha nada. Eu não tenho talento, eu não sei pregar. Eu acabei de me formar e eu acho que eu ainda não sei a medicina direito. Eu não tenho nada para te entregar. Mas eu tenho sonhos que eu posso abrir mão deles por você. E ali eu falei: Deus, eu não tenho nada, mas eu te entrego a minha profissão que eu ainda nem exerci. O dia que o Senhor quiser ela, para sempre eu te dou. Olha só o que eu falei para Deus. Eu entrego para você o meu direito de casar, e eu só caso se o Senhor realmente falar que eu vou casar. Eu abro mão de todos os meus sonhos para te seguir e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. O quarto foi tomado de glória. E eu não falei para ninguém. A mulher do meu avô, que não é a minha avó, mas é uma profetisa, passado ali alguns dias, ela fazia o momento dela de oração também na parte da manhã. Ela é tomada por Deus. Só que nesse tempo eu ainda era duvidosa, eu ainda era meio incrédula que Deus falava na boca de alguém. E nesse dia, Deus estava entregando coisa para ela entregar para as irmãzinhas lá da igreja. Fala para fulana, e ela falando, né? Eu falei: Deus, se é o Senhor mesmo, fala comigo agora. E quando eu falo isso em pensamento, aquela mulher fala: Larissa Argolo Rodolfo, sou eu teu Deus que falo contigo agora. E eu no outro quarto.
E eu lá em pensamento. Tu fizestes uma aliança comigo nesse quarto. E eu recebi. E eu vou fazer. E aquilo ali me estremeceu. Aquilo ali me trouxe temor. Porque aquilo ali só eu sabia. Só eu sabia. Tu me entregaste coisas. Tu fizeste uma aliança comigo. E eu recolhi. E Deus começou a falar na boca daquela mulher. E eu sei que aquele dia, Deus tomou para ele aquilo que eu estava entregando. E diversos momentos da minha vida, mas foram pontuais. Toda vez que Deus me mostrava, ele desenrolava um pouco mais a promessa, ele renovava a aliança comigo. Quando eu terminei um jejum de 50 dias, Deus renovou a aliança dele comigo e disse assim para mim: filha, eu vou fazer algo grande na sua vida, a nível mundial, mas eu preciso da sua obediência 3 anos. Não corte seu cabelo, não vai em nenhum programa de televisão. Aí, esse foi o primeiro pedido que o Senhor pediu para mim. Durante 3 anos, você não vai em podcast, você não vai em rádio e não aceita nenhum convite de televisão. Primeiro pedido dele. 3 anos. Segundo pedido, não corte seu cabelo. Terceiro pedido, me dê a sua gestação natural durante os 3 anos. E quando o Senhor me pede isso, ele diz: eu vou te levantar sobre essa terra de uma forma nunca vista. Mas eu preciso que você seja obediente. E ali Deus renovou a aliança comigo. Foi dolorido? Claro que foi. E diversas vezes da minha vida, o Senhor renovou a aliança dele comigo. E ontem foi um dia que o Senhor renovou a aliança dele. O Júnior estava ali, nós estávamos na praia, e eu comecei a andar ali na orla da praia, glorificando a Deus. E falando para Deus quanto eu era grata por ser filha dele. E eu falava: Jesus, eu te amo, Jesus, Yahvé, Adonai, El Shaddai. E eu comecei a glorificar e a presença de Deus começou a descer. E eu comecei já a lagrimejar, a presença de Deus começou a descer. E o Senhor falou assim: vai para aquela árvore. E eu vi ali, eu não sei se você viu uma foto de uma árvore que eu pus nos meus stories. O Senhor falou assim: vai para aquela árvore. E aí eu falei: o que o Senhor quer de mim? Mas eu não posso falar o que o Senhor me pediu. E ali eu falei: Senhor, o que o Senhor quer de mim se eu já te entreguei tudo? O que o Senhor quer de mim se eu já te dei tudo? E por mais que a gente ache às vezes que entregou tudo ao Senhor, ainda tem coisas que nós podemos dar ao Senhor. E o Senhor dizia para mim, eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor falou assim: eu quero isso, isso, isso. Faça uma aliança comigo em cima dessas coisas, que eu vou trazer algo ainda maior sobre a sua vida. Essa árvore é testemunha do que você está prometendo para mim. Aí eu coloquei a minha mão na árvore e eu falei: Senhor, eu te entrego isso, 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 isso. Eu entrego, eu me comprometo. E o Senhor me pediu coisas específicas, pontuais. Uma coisa para viver todo dia, uma coisa para viver daqui a algum tempo e uma coisa para entregar para Ele no futuro. Não posso dizer ainda o que é. E ali eu entendi que Deus, Ele é um Deus que Ele trabalha debaixo de alianças, certo? E ali o Yahvé, ali eu não estava falando com Jesus, eu não estava falando com o Espírito Santo, eu estava falando com o Pai. E o Pai que gosta de aliança, o Pai que faz aliança, o Pai ama aliança. Então, muitas coisas, e eu vou falar para você, uma das alianças mais poderosas que eu vi Deus fazendo foi quando Ele pede, presta atenção, quando Ele pede, tá? Quando Deus pede para Abraão Isaac, ali Deus estava fazendo uma aliança. E pela obediência de Abraão entregar o Isaac, Deus devolve o Isaac e estabelece uma aliança perpétua.
Então, queridos, eu quero dizer algo para você. Não existe prejuízo com Deus. Quando Deus te pede algo, não existe prejuízo nenhum. Ele pode te pedir a coisa mais absurda. Não existe prejuízo. Deus, ele nunca vai dever nada para ninguém. E eu já aprendi isso. Então não me dói abrir mão de nada por causa do meu Pai. E desde o meu ministério, do tempo que eu me posicionei, Deus sempre me pediu coisas. Deus sempre me pediu. E uma das coisas mais doloridas que Deus já me pediu foi o meu tempo. Uma das coisas que Deus mais doloridas que Deus já me pediu foi o meu tempo. Por exemplo, uma das coisas que ele me pediu é estar na madrugada com vocês. Dói pra mim? Dói, claro que dói. Tem dia que eu quase não durmo, acordo. Amém? Então, desde o começo, queridos, eu fiz alianças assim com Deus. A última recente foi essa dos 50 dias, certo? E muitas vezes Deus vai pedir, muitas vezes Deus vai perguntar o que você quer. Quando nós terminamos agora o jejum de 70 dias, eu achei que Deus ia me pedir mais coisas, só que não. Quando nós terminamos, eu e o apóstolo fizemos um ato profético e a glória de Deus desceu e Deus falou assim, me pede o que você quiser. Vai ter vezes que Deus vai falar assim, o que você quer? E vai ter vezes que Deus vai falar assim, eu quero que você abra mão disso. Então aqui nós vamos ver Jacó findando uma promessa com Deus e prometendo algo para Deus, falando assim, Deus, eu vou ser um dizimista, se eu te prometo ser um dizimista, se o Senhor me abençoar meus cabelos, eu te prometo só seguir você como Deus e te honrar com a 10ª parte de tudo que você me der. Ok? Então, queridos, a gente precisa aprender a estabelecer alianças com Deus. Tem alianças que vão partir de você, mas tem alianças que Deus vai pedir. E ontem foi uma que Deus pediu pra mim. Porque ontem eu falei assim, Deus, o que o Senhor pode pedir pra mim que eu já não tenha te dado? E na hora Deus falou, eu quero que você entregue isso pra mim. 3 coisas. E eu falei, eu te entrego. Eu até peguei o casco da árvore para mim guardar de recordação. Tirei a foto da árvore, porque aquele lugar ali foi muito especial. A presença de Deus foi poderosa. Então, Deus, ele trabalha debaixo de alianças. A maior que ele fez conosco foi ter entregue o filho dele. E Deus, queridos, assim como ele se lembra das promessas que ele nos fez, a gente também, né? Deus também se lembra da promessa que nós fazemos para Deus. Amém? Assim como um dia eu falei assim, Deus, eu abro mão da minha profissão para te servir, eu te entrego ela. Eu entreguei para Deus e eu falei assim, Deus, talvez não seja agora que o Senhor me peça, porque eu estou te entregando, mas o dia que o Senhor me pedir, eu vou te entregar. E chegou o dia que Deus falou assim, eu quero a sua profissão. E uma profetisa disse para mim, chegará o tempo que Deus pedirá a sua profissão. Sua família não vai entender. Mas Deus tem planos maiores para você. Amém? Então, meus queridos, eu quero que você hoje entenda. Tem vezes que, para você acelerar coisas com Deus, você pode fazer uma aliança com Ele. Mas não faça aliança de tolo que você promete e não cumpre. Faça uma aliança onde você seja fiel a isso que você está. E vai ter vezes que Ele vai pedir coisas para você. Toda vez que Deus te pedir algo, eu preciso que você entenda, você nunca vai ficar no prejuízo. A minha família achava que se eu entregasse a minha profissão para Deus, eu ia ficar no prejuízo. E eu falei, mãe, Deus falou para mim que um dia eu vou entregar minha profissão para Ele e eu vou ganhar muito mais que qualquer especialista. E eu não vou precisar vender o meu tempo, eu só vou viver para a obra e o meu tempo vai ser para Ele. Minha mãe riu, ninguém acreditava em mim. E Deus fez exatamente o que Ele me prometeu. Mas para isso eu tive que entregar para Ele a minha profissão. Ele me fez uma promessa debaixo de uma aliança que eu tinha estabelecido com Ele. Então, queridos, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você.
O Yahvé é o Pai Celestial, é o Adonai, é o Eshadai, é o grande eu sou. É o Criador do céu e da terra. Quando Ele pedir algo para você, é porque Ele quer fazer algo grande na sua vida. Quando Deus fala com Jacó, é porque Ele queria estabelecer Jacó como Israel e como um grande patriarca. Ele queria lançar as 12 tribos, as 13 tribos, certo? Porque são 13, com a tribo de Levi. Então, quando Deus chama Jacó, Ele pede uma aliança, Ele estabelece uma aliança. Quando Deus vai ressignificar, Deus faz um reset. Agora Deus, Ele vai trazer um novo tempo sobre a terra. Ele faz uma aliança com Noé. Ele faz uma aliança com Noé. Ok? Então, queridos, eu quero dizer algo para você. Eu lembro de uma aliança que eu fiz com Deus. E eu já contei isso para vocês. Eu falei, Deus, isso eu fiz no começo, no meu primeiro ano. Eu falei, Deus, eu não quero ser só uma pessoa abençoada. Eu quero ser como Abraão. Eu quero ser uma bênção. E eu quero manifestar bênção. E que a bênção esteja através da minha vida. Então eu quero ser uma pessoa, uma sócia sua aqui na terra. Eu quero ser muito provedora. Eu quero ser provedora. Eu não quero só receber, eu quero prover. E o provedor, ele tá num lugar superior de só receber bênção. Ele tá num lugar de abundância. E eu falei assim, Deus, a partir de hoje, mesmo eu não tendo muito, o que o Senhor pedir para mim abrir mão, tirar da minha mão e dar para qualquer coisa, para qualquer lugar, pode contar comigo. O que eu tenho a partir de hoje já não é meu. Eu sou só mordoma. E queridos, Deus começou a me pedir para mim, né? Eu tava na rua, o Senhor falava, abençoa essa pessoa, faça isso. E conforme Ele foi me abençoando, eu fui crescendo, eu fui prosperando. E hoje o Senhor me colocou num lugar de muita riqueza, de muita prosperidade, tá? Através dEle. Isso não foi da minha profissão. Eu trabalhei na minha profissão um tempo, eu juntei esse dinheiro, capitalizei. Mas não, o Senhor me prosperou. O Senhor me prosperou e me prospera. O Senhor me ensinou o que é prosperidade e riqueza. Então, eu preciso hoje que você entenda, mas eu fiz uma aliança com o Senhor, em que eu não reteria nada para os filhos dele, e que eu seria uma sócia dele na terra. O que é uma sociedade? É onde ele pode dispor de toda a minha riqueza material. Então, quando eu fiz essa aliança com o Senhor me abençoou, o Senhor me honrou, mas eu confiei no Senhor de que Ele nunca me deixaria no prejuízo. Não. Então, quando Deus Ele pede coisas para nós, você pode ter certeza que Deus vai trazer uma ruptura sobrenatural. Agora, nessa última conferência, Deus me pediu 70 mil de sacrifício para mim e para o apóstolo. Só que a gente ia entregar no altar. E o Senhor falou assim, entrega na vida das pessoas que vão na conferência. Semeie, olha só, o Senhor falou, semeie no coração, porque esse altar ele é mais valioso para mim. E nós pegamos 70 mil e compramos de ingresso, do nosso dinheiro, queridos. Eu, como fundadora da Global, eu podia falar, olha, libera aí 100 ingressos. Não, eu tirei do nosso capital, das nossas finanças particulares. A Global é um ministério independente de nós. E o Senhor, ele nos prova, Ele nos testa. E aí eu digo algo para você. Você acha que Deus deixa alguém em prejuízo? Você acha que Deus deixa faltar alguma coisa? Então, de tempos em tempos, Deus vai te pedir coisas, aliança. Ele vai pedir prova da sua aliança, da sua fidelidade para com Ele. E toda vez que você se sustentar, e toda vez que você fizer aquilo que Ele pediu, Ele vai expandir de forma sobrenatural aquilo que Ele tem com você. Então, quando Deus te pedir, olha, não corta seu cabelo, é porque Ele vai fazer algo grande. Quando Deus te pedir, gente, Deus pode pedir dinheiro, pode pedir para você ficar um tempo sem algo. Deus pode pedir para você abrir mão por um tempo de algo. Quando eu entreguei para Deus o meu direito de casar, eu tinha temor de ficar atrás de namoro. Então eu fechei essa porta. Eu falei, Deus, se o Senhor tiver um casamento para mim,
O Senhor vai ter que desenhar, falar por meio de profeta. E Deus teve que falar para mim aceitar que o Júnior era o candidato que Deus tinha preparado. Deus teve que desenhar para mim. Porque eu tinha tanto medo, porque eu abri mão de um direito. Então Deus teve que usar profeta para falar, eu preparei ele. Porque eu tinha abrido mão disso. E assim como Abraão entrega Isaac, mas Deus devolve Isaac, Deus me devolveu o meu direito. Certo? Mas ele tomou a minha profissão. Então tem coisas que Deus vai te devolver, mas tem coisas que Deus vai tomar perpetuamente para a edificação do reino. Eu estava na conferência e eu acho que um médico chegou ali para mim e falou assim, olha, eu sou da sua área, eu sou médico também, eu quero saber quando que a chave virou na sua cabeça para você buscar Deus e abrir mão de tudo. E eu disse para aquele médico, o dia que Deus falou para mim que eu seria um prejuízo para ele dentro de um consultório. Eu achava que eu fazia muito, às vezes falando de Jesus dentro de um consultório, ou ajudando ele com o dinheiro ajudando o reino com o salário que eu tinha no consultório. Eu achava que aquilo ali era muito que eu fazia. E um dia Deus falou para mim, você é um prejuízo para mim dentro de 4 paredes num consultório. E aí eu entendi que Deus tinha algo muito grande para mim, só que eu não conseguia ver por causa que os meus olhos estavam ali na minha profissão, estavam ali naquilo ali. E eu achava que aquele salário era muito dinheiro, eu achava que aquela profissão ela podia ajudar muitas pessoas. E quando Deus falou dessa forma comigo, queridos, fez um start assim. E Deus falou assim pra mim. Aí o dia que eu entreguei minha profissão, Deus falou assim pra mim, se prepara, porque médica vai ser a menor coisa que você será nessa terra. Eu falei, peraí, se médica é a menor coisa, o que ele vai fazer comigo? Aonde ele vai me levar? Que tipo de unção ele vai colocar sobre mim? A obediência vai gerar algo grande na sua vida que você não tem dimensão. E Deus é um Deus que está sempre te pedindo coisas, renúncias, abdicações, um tempo novo. Eu só não vou contar o que eu dei para Deus para vocês não se escandalizar. Para você não me chamar de louca, você vai pro hospício. Só vou contar pro meu esposo no tempo certo também. Mas Deus, tá? Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que ama. É um Pai celestial. Amém? Então, o Yahvé, de tempos em tempos, vai te pedir para renovar a aliança. Esteja atento a escutar o que Ele está dizendo. E eu tenho certeza que Deus trouxe essa live para cá, hoje, esse tema, porque Ele quer fazer aliança com muitas pessoas aqui. Aliança, queridos, é o combustível para acelerar processos. A aliança é o combustível. Mas não adianta você dar algo para Deus de boca, você prometer algo para Deus de boca. Não adianta. Não adianta. Exatamente, Elton. A aliança é um sinal. A aliança é a pedra que Jacó estabelece ali e chama de Betel. É um memorial. O que Deus está pedindo para você? E eu vou falar uma coisa para você. Depois que você conhecer Ele, nada vai te pesar. Porque você sabe que com Ele não tem perda, só soma. Então esse Deus, Ele é poderoso. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus sobrenatural. Amém? Eu preciso que você entenda que quando Ele te pedir algo, é porque Ele tem algo grande para fazer. Coitado, meu esposo deve estar perturbado. Não tá, não. Não, você sabe, eu sou de boa. Ele já é de boa, gente, ele falou. Amém? Mas se Deus te pedir algo, é porque tem algo grande para acontecer. E ontem foi um dia que Deus pediu, não ofereci. Deus pediu. Deus pediu. Deus pediu algo para mim. Para mim entender que Ele vai me dar além do que eu pedi, sonhei.
Queridos, esse Deus, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é sobrenatural. Então, Deus, ele se consolida conosco através das alianças. Então, vamos lá. Eu quero que agora no chat você coloque qual aliança você já fez com Deus. Tem pessoas que fazem aliança com Deus de buscar Ele 1 hora por dia, durante tanto tempo. Deus, eu faço uma aliança contigo. Olha, Senhor, se... né? Então, que aliança você já fez com Deus? Eu já contei para vocês aqui várias delas que eu já fiz. Tem alianças que duram tempos, tem alianças que vão durar perpetuamente, que você vai fazer para Deus, você vai entregar para Deus, tá? Então, Deus, quando Ele vai fazer algo grande, Ele vai nos instigar a entregar coisas para Ele. Aqui você vê Jacó entregando. Jacó entregando a 10ª parte de tudo e Jacó entregando a dedicação, a obediência. Olha, Deus já me pediu para não cortar o cabelo. Olha que lindo. Deus já me pediu para orar 3 vezes ao dia. Deus já fiz e entreguei minhas madrugadas. Queridos, as madrugadas é um sacrifício muito grande. Só que quando você fala assim, toda madrugada eu busco o Senhor, nem parece que é a gente que está orando toda madrugada. Você fala, nossa, é eu mesmo que acordo toda madrugada, que toda madrugada estou lá. Então isso é maravilhoso. Então são sacrifícios, são renúncias, são abdicações, amém? Que o Senhor pede para nós. Então eu quero que hoje você reflita sobre isso e fale, Senhor, queridos, fala, Senhor, eu quero fazer uma aliança para mim, para o Senhor proteger minha casa, minha família, para mim nunca desviar dos seus caminhos, amém? Então faça alianças com o Senhor. Eu fiz várias alianças com Deus, várias. E todas elas geraram aceleramento nas cortes celestiais, no tribunal de Deus, amém? Então, tá? Eu quero que hoje você, olha, tem gente que abriu mão de vaidade, de coisas, tá? Usar só o que é orgânico e natural na pele, olha que lindo. Tirar as unhas, não cortar o cabelo, as madrugadas, olha que maravilhoso. Então, gente, Deus, ele vai pedir conforme o nosso coração, conforme a nossa vaidade, conforme ele vê que precisa aquilo ali, ele tomar aquilo ali para ele, amém? Então, hoje, tá? Eu quero que você reflita. A aliança é a mesma coisa de voto. Tá no mesmo lugar de voto. Porque a aliança é algo que você faz antes de receber. A aliança é algo que Deus te pede agora para receber depois. Então, quando eu fiz um voto com Deus, uma aliança, porque eu falei para Deus, Deus, eu quero viver prosperidade, abundância, e eu quero ser uma bênção. Não só abençoada. Eu lembro que eu comecei a fazer tudo o que Ele me pedia e Ele começou a me abençoar de forma sobrenatural. Amém? Então, hoje, tá? Eu quero que você reflita sobre isso, porque Deus está trazendo aceleramento. Então, geralmente Deus vai pegar nas áreas que mais dói na gente. Certo? Ou Deus vai para as últimas instâncias. Fala assim, olha, não tem mais o que eu te pedir. Eu vou pedir isso, isso e isso. Amém? Então, queridos, é exatamente sobre isso que eu estou falando hoje com vocês. Deus se move conosco através de aliança. O Yahvé, o Adonai, o El Shaddai. E Deus Pai, Ele quer consolidar alianças conosco para testificar que Ele não só vai fazer, mas que Ele tem pressa em fazer. Deus está com pressa sobre a humanidade e Ele quer fazer coisas grandes. Amém? Então, hoje, eu quero que você reflita sobre isso. O que Deus talvez tenha te pedido? Talvez Deus já tenha falado com você. Vai para um lugar
Vai para uma natureza, vai para um lugar bonito e fala assim, Senhor, eu vim aqui fazer uma aliança contigo. Eu vim aqui, Senhor Deus, para que essa natureza, esse lugar seja testemunho entre eu e você, que hoje eu firmo uma aliança contigo. Eu estabeleço hoje uma aliança. Eu te entrego isso, Senhor, para dizer, Pai, que eu quero viver do teu melhor, eu quero viver da abundância. Você acha que ontem, quando Deus me pediu isso, eu também não declarei o que eu queria viver? Eu falei, Deus, eu quero viver um novo nível de prosperidade, de revelação da tua palavra, de conhecimento. Pai, eu quero viver tudo que um homem ou uma mulher de Deus pode viver no mais alto nível aqui na terra. Eu, minha família, meu casamento, os filhos, meus filhos que vão nascer, eu quero, Senhor Deus, tomar posse exatamente de tudo. E Deus, assim como você faz aliança com eles, Ele também faz aliança com você. E Ele escreve também nas cortes celestiais tudo aquilo que você reivindicou a Ele. Amém? Mas é algo, queridos, que você tem que fazer com seriedade, com temor, não por oba-oba, não. Tudo que você falar com Deus, amém? Cumpra. Cumpra. Tudo. Cumpra. Tenha temor no seu coração. Tem coisas que a gente promete para Deus e acaba quebrando a nossa palavra. Mas quando Deus pede algo para você, queridos, não rompa isso. Não quebre isso. É porque Ele quer fazer algo grande, que Ele quer acelerar, Ele quer trazer algo novo sobre a sua vida. E eu sinto aqui no meu coração, no testemunho interior, que Deus quer, tá? Trazer para vocês um aceleramento. Mas vocês precisam hoje firmar alianças com Deus. Alianças sérias. Alianças aonde você fale, Senhor, tá? Eu tive uma visão que a apóstola grávida, a Nani sonhou que eu tinha um bebê. Oh, Jesus amado. Oh, Deus. Eu creio, gente, que não é para esse tempo. Amém? Porque eu entreguei isso para Deus. E ainda falta 2 anos. Amém? Certo? Pode ser filhos espirituais. Então, tá? Eu quero dizer algo hoje muito forte aqui para vocês. Forte. Algo aqui muito sobrenatural. Prestem atenção. Se Deus te pedir algo, faça. E não tenha medo. Deus não coloca ninguém em prejuízo. Deus não prejudica ninguém. E se por algum tempo Ele tomar algo de você depois, a glória da segunda casa é maior e depois Ele vai te abundar, Ele vai te dar o dobro. Então, presta atenção no que eu vou dizer hoje aqui para você. O Senhor vai pedir algo para você. Talvez hoje, por esses dias. Mas se o Senhor fez ontem comigo um renovo de aliança e Ele pediu para mim trazer essa palavra, é porque Ele está preparando algo grande, algo disruptível. E desde que eu ando com Deus, Ele sempre me pediu coisas. Ele sempre me pediu coisas. Amém? Ele sempre me pediu coisas para testar a minha fidelidade, para testar o meu caráter, para testar se realmente eu falo que amo Ele de verdade. Ou você acha que Satanás chega no trono de Deus falando assim, o seu filho Jó é assim porque ele tá cheio de bênção, tira dele para você ver. Muitas vezes, queridos, Deus pede coisas para nós, para provar para o diabo que nós estamos firmados na rocha e que nós não estamos com Ele pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Amém? Mas por quem Ele é. Então, o Yahvé, o Adonai, o Criador dos céus e da terra, talvez nesses dias fale com você. E como escutar essa voz de Deus? Ela é diferente da voz do Espírito Santo, diferente da voz de Jesus. Quando o Pai falar com você, você vai sentir um temor e um amor ao mesmo tempo. Temor e amor, temor e amor. E você vai sentir uma gratidão que vai explodir do seu coração. Então hoje, repita assim agora, tá? Repita assim agora. Yahvé, eu abro os meus ouvidos para escutar a tua voz. Eu abro os meus ouvidos para escutar o que o Senhor tem para falar comigo. Eu estou aberto a qualquer aliança que o Senhor tenha.
E a aliança, queridos, é algo muito comum nas regiões celestiais. Assim como o diabo faz pacto. O diabo, para ele ter um vínculo com alguém, ele precisa de pacto. Porque o pacto que o diabo faz com uma pessoa traz... Você sabe que libertar uma pessoa do ocultismo é mais difícil, porque tem elo entre essa pessoa e Satanás e demônios. E é difícil quebrar elo. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, nós criamos elo. Nós entrelaçamos com Deus ainda de forma mais profunda. Então, quando Deus faz uma aliança conosco, Ele está falando assim, olha, eu estou escrevendo no DNA da sua descendência. Eu estou fazendo algo novo em você e através de você. Mas para isso, você vai precisar entregar tudo para Deus. E quando eu falo tudo, é tudo. O que é tudo? Tudo. Tudo. E nós precisamos entender que tudo que nós vivemos aqui, nada é nosso. Tudo é emprestado. Só que muitas vezes nós vivemos aqui na terra como se a casa fosse nossa, se os filhos fossem nossos, o marido fosse nosso, é tudo dele. Tudo aqui é emprestado para nós por algum tempo. Se nós aprendermos a ser mordomos, nós vamos viver a plenitude de Deus e a nossa descendência vai ser bons mordomos, desfrutadores de bênçãos do Senhor. A unção de príncipe estará sobre a sua casa, a sua descendência. Mas nós precisamos aprender a ser mordomos. E o mordomo é aquele que cuida e zela de tudo, não como se fosse dele, mas como se fosse do Senhor, porque de fato é do Senhor. Amém? Mas para nós nos colocarmos no lugar de mordomos, nós precisamos entregar para Deus tudo que parece que é nosso. Fala, Deus, é teu. Essa casa é sua, esse carro é teu, tudo que eu tenho é teu. Disponha de tudo se você quiser. Você tem coragem? Você tem coragem? Se você for apegado às coisas, a pessoas, talvez você não consiga. Mas se os seus olhos estiverem nele, você vai estar apto a fazer qualquer aliança com Deus. Amém? Glória a Jesus. Queridos, essa palavra que eu tinha para você no dia de hoje, tá? Hoje nós temos um culto sobrenatural lá na Global. Tem uma missionária que vai estar pregando uma palavra poderosa hoje, amém? Olha, as inscrições do seminário de restauração e libertação da área financeira é vagas limitadas, tá? Um monte de gente já está adquirindo, então não perca a oportunidade, tá? Para você que não é aluno, você que é meu aluno, você já está dentro, tá bom? Desse seminário, que vai ser dia 31, agora, tá? E depois eu vou colocar ali a lista de espera para nossa escola de avivamento, para você já estar fazendo ali, colocando, né? Fazendo a sua pré-inscrição na lista de espera, né? Porque eu abro antes pro pessoal da lista de espera e no lançamento é outro preço. Então o pessoal que anda comigo, que me segue, que tá nas lives, consegue a comprar num preço promocional, tá no link da bio também, através da lista de espera. A minha equipe liga, na época, antes do lançamento, liga para cada pessoa, né? Trazendo aí uma oportunidade, tá? E nós vamos fazer algo no mesmo patamar da Escola de Libertadores, tá? Só que eu tenho algo especial para a Escola de Avivamento, amém? Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe poderosamente, um dia profético, um dia sobrenatural.